A gente continua conversando com o Dr. Fernando Chagas, diretor-geral do Hospital Clementino Fraga, sobre síndrome pós-Covid. Muita gente tem, o doutor estava me falando aqui que está tendo muito esquecimento. A memória realmente preocupa, né? E que o paladar, doutor, a gente precisa, tem tratamento, tem volta, dá para ir fazendo esse retreinamento do paladar e do olfato, não é isso? A doença ela pode atingir diferentes sistemas, né? A gente viu um estudo, por exemplo, que mostravam para a gente mais de 200 sintomas que podem estar associados à doença, né? Então é um campo muito vasto. Então não existe um tratamento específico para todos, mas algumas alterações que impactam na qualidade de vida do paciente, elas podem sim ser trabalhadas. Por exemplo, a perda do olfato e do paladar. Você imagina um paciente passar 2, 3 meses sem esses sentidos que são tão importantes para a gente, né? Impactam na nossa qualidade de vida. Então existem técnicas que auxiliam, por exemplo, na perda do olfato, né? A pessoa estimular com diferentes cheiros, por exemplo, cheirar limão durante alguns segundos, para 1 minuto, depois o cheiro do café, de diferentes cheiros para que haja estimulação dos nervos sensitivos locais, consequentemente interpretação cerebral. Existem profissionais que auxiliam dessa técnica, por exemplo, os otorrinolaringologistas. Você pode procurar um otorrino, que esse profissional vai te ajudar. Não só o cheiro, mas também o paladar, né? Então é importante. A questão do esquecimento realmente é muito sério, né? Eu escuto relatos de pessoas que contam: doutor, eu estava dirigindo, era para virar à direita, virei à esquerda, eu simplesmente esqueci. Né? Esquecimentos de coisas simples, palavras inclusive simples que a pessoa sempre usou no dia a dia. A síndrome do esquecimento pós-Covid. A gente não sabe quanto tempo pode durar, né? Mas é importante, num sofrimento nesse sentido, procurar um neurologista, né? Existem técnicas, treinos que podem auxiliar esse paciente a melhorar. Tá restaurando. Vamos ver rapidinho aí na tela mais alguns sintomas que vem acontecendo. Vou botar aqui no retorno, dor no peito, tontura a gente já falou, tromboses. Um problema. É um problema, né? Porque a Covid, ela é uma doença trombótica, inclusive. Né? Isso. Tanto ela pode o paciente pode desenvolver a trombose no período da doença em si, que é o que a gente mais observava. Mas tem se observado situações de trombose pós a doença. E aí entra um fator que atrapalha muitas vezes. Dá um exemplo para você, a questão da vacina, né? A gente sempre orienta a vacinar-se 30 dias após a doença. E pode acontecer do paciente sofrer da trombose pós-Covid nesse período e muitas vezes acabar sendo associado à vacina. E fica muito difícil a gente descartar ou não essa situação, né? Então, trombose sim pode acontecer, né? E é importante as pessoas que têm doenças que já são protrombóticas, elas serem acompanhadas mais de perto pelos seus médicos. Pelos seus médicos vasculares, se sentirem principalmente uma dor na perna, algum sintoma que é o mais característico, é um peso na perna, né, doutor? Isso, dor local, muitas vezes em um dos membros, a pessoa toca, ela fica mais fria, né? Então é importante procurar. Muitas vezes quando a pessoa caminha, começa a sentir dor, né? Claudicação intermitente, o nome disso, doendo, procurar um profissional. Com urgência e um vascular, porque realmente a trombose ela pode acarretar em problemas sérios, graves. Pode, trombo é um pouquinho de sangue que coagula, que endurece dentro do vaso, ele entope o vaso, ele pode se soltar e subir, pode pegar coração causando um infarto, pode pegar o cérebro causando um AVC. Então é importante demais procurar a urgência para poder solucionar o problema. Então olha como é grave, gente. Se você tá com síndrome pós-Covid, teve alguma... acabou ali acarretando um trombo, aí pode vir um infarto, um AVC. Exatamente. Então aí realmente a síndrome pós-Covid ela se torna mortal. Isso. Aí, doutor, o senhor falou muito sobre essas confusões com relação à vacina. A gente até recebeu aqui uma pergunta de uma pessoa pedindo para não se identificar. Disse que teve uma reação forte na coluna quando tomou a primeira dose, não tomou a segunda dose porque teve sequelas da primeira dose. Só que aí eu até lembro, não sei se esse é o caso, é claro, que a gente também está tendo as arboviroses, chikungunya, dengue, que justamente dá muitas dores. Isso, perfeita colocação. Então, justamente pode ter acontecido isso daí, a pessoa está ligando a vacina. Exatamente. Que normalmente não tem muito essa questão de ficar, né, com sequela da vacina. Milhões de pessoas estão sendo vacinadas todos os dias no mundo todo. E, infelizmente, milhões de pessoas adoecem todos os dias. Então, se muitas pessoas estão sendo vacinadas todos os dias,
pode acontecer de você desenvolver uma doença não relacionada com a vacina, mas acabar coincidindo com o período que você está recebendo a vacina. Você colocou muito bem, as arboviroses estão aí, a gente está com um aumento muito grande, né, de arbovirose em toda a região. Então é comum, pode acontecer da pessoa coincidir, né, um período que ela abriu a doença com o período que recebeu a vacina. Né? Lembrando, gente, que a vacina é que está causando esse cenário que a gente está vendo com a diminuição de casos no mundo todo. Embora em algumas regiões a gente está percebendo, por exemplo, na Europa, um aumento absurdo de casos, mas quando a gente faz uma análise mais criteriosa, descobre que na maioria das vezes são pessoas não vacinadas ou vacinadas parcialmente. Os estudos mostram que você que recebeu a primeira dose e que sofreu com os sinais, a questão da reação, menos da metade das pessoas que sofreram reação, elas sofrem novamente e geralmente são mais leves. Muitas vezes a reação é uma resposta do corpo, é a criação da defesa, tá certo? Então busque a segunda dose, porque é ela que vai proteger você. Justamente, a gente tem uma campanha aqui muito grande para reforçar essa questão da vacina. É visível, né, doutor? Visível. O retorno positivo da vacina é impressionante. Se a gente está conseguindo hoje fazer algumas coisas, é graças à vacina, que é a única saída, é o único meio que a gente tem, o único caminho, né? Então, às vezes, não relacionar esses sintomas e procurar realmente o médico. A gente também teve relato de casos de depressão. Então, isso é importante. E isso assim, a gente entende porque você, de repente, pessoas entubadas passaram muitos dias, aí retorna de um processo muito traumático. E estou vendo muitos casos de pessoas relatando depressão. Então, procura um profissional. Depressão também é doença, né, doutor? Isso. Ai, coisa boa você ter trazido essa informação. É algo que eu também tenho trabalhado bastante, né? Eu acho que a síndrome do esquecimento aí de mim, que está comigo aqui, né? Essa questão da depressão, das doenças relacionadas à ansiedade pós-Covid está muito presente e muitas vezes associada ao próprio acometimento do vírus mesmo, né? Tem se observado isso, as pessoas estão realmente adoecendo, não só da questão do cenário da pandemia, quanta gente não sofreu, né? Tendo que ficar em casa, sofrendo dos impactos financeiros, mas a própria doença também pode levar a um quadro que acaba, muitas vezes, o paciente, a pessoa se voltando, ficando introspectiva e não buscando ajuda. Busque ajuda. Depressão não é tristeza, não. Depressão é doença e tem tratamento. Pois é, vamos então cuidar dessas síndromes pós-Covid, vamos nos vacinar. Gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Mulher Demais, doutor Fernando Chagas, Hospital Clementino, sempre aqui conosco, sempre informando e vai estar aí ao longo da nossa programação. Se não se vacinou, vai se vacinar, né, doutor? Agradeço demais o espaço, né? Mais uma vez a gente informando a população. Vou voltar agora para o hospital, que a correria lá está grande. E muito bom, muito bem colocado. Quem ainda não recebeu a segunda dose, nós temos 14 milhões de pessoas no Brasil que não tomaram a segunda dose. Quem não recebeu a segunda dose, vá buscar isso aí. Vamos fechar e completar esse ciclo de proteção para a gente se livrar de vez dessa doença. Sim, com certeza. Muito bom dia, doutor. Muito bom trabalho para o senhor. Bom dia. Vamos fazer uma pausinha rápida aqui no Mulher Demais.